no nosso YouTube, eu quero compartilhar com o grupo aí que a gente tem da New Hope. Eu acho que é algo importante, talvez não tanto para quem está aqui, porque eu vejo isso claramente no grupo da igreja New Hope de língua portuguesa. Então, mas está no texto, a gente tem que enfatizar e talvez continuar encorajando o nosso coração na direção do que nós vamos falar nessa manhã, que para mim é de extrema importância, e gostaria que outras pessoas tivessem contato com esse texto de Neemias. Nós estamos compartilhando a vida de Neemias, e para mim Neemias é um grande líder, sem dúvida alguma, é um grande líder que fez tudo o que podia para as coisas acontecerem, tudo, absolutamente tudo, e quando tudo que ele queria, sonhava, aconteceu, sabe o que ele disse? Não fui eu, foi Deus. A boa mão de Deus estava comigo, por isso que eu conquistei tudo o que eu conquistei. Resumindo a conversa da semana passada, o livro de Neemias não é sobre acreditar que nós somos incríveis, que nós podemos tudo. E hoje, no meio dessa teologia coaching, às vezes nós somos levados a acreditar que nós somos bons, que nós somos incríveis. Não, nós não somos, e o livro de Neemias não é sobre isso. O livro de Neemias não é sobre acreditar que nós somos incríveis. O livro de Neemias é sobre confiar que nós temos um Deus incrível, que faz coisas incríveis através de gente comum, como eu e vocês. Esse é o grande ensinamento do livro de Neemias. Então a gente vai continuar o texto, a história dele, a partir do capítulo 2, quando Neemias diz: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. Para mim, só abrindo um parênteses aqui, essa expressão é muito significativa, ou seja, Neemias agora, só no capítulo 2, diz que o sonho dele foi colocado no coração dele por Deus, ou seja, o meu projeto não é meu, o meu projeto é um projeto que emana do coração de Deus para o meu. E eu acredito que Neemias teve plena consciência de que o projeto dele foi semeado por Deus no coração dele, porque, voltando àquela nossa primeira conversa, ele passou o tempo em oração. E esse tempo em oração foi como uma fornalha para depurar se o sonho de Neemias emergia das vozes da sua alma ou se procedia da voz de Deus o conduzindo numa determinada direção. Às vezes na vida a gente tem que tomar decisão rápida. E quem é líder, quem é pai, quem é mãe, quem trabalha em alguma área, quem tem que tomar decisões, às vezes não tem tempo para dedicar em oração até tomar uma decisão. Tem que tomar decisão rápida. Ponto final. Ócios do ofício. Ser líder é, às vezes, carregar o ônus de tomar decisões sem muito tempo de reflexão e oração. Porém, se nós temos a possibilidade de depurarmos o que nós estamos querendo e sentindo em oração, por vezes, a conclusão desse período será: o que eu quero foi Deus quem colocou no meu coração. Feche parênteses. Versículo 13. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, nome bem sugestivo aí. Examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Olha só a articulação de Neemias. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Eu falei na última mensagem agora que oração e ação, fé e planejamento não são excludentes. Jamais excludentes. São 2 remos de uma mesma canoa que jogam a gente para frente. Então nós dobramos os joelhos e arregaçamos as mangas. Nós não podemos espiritualizar, como eu disse na semana passada, e achar que ser espiritual é apenas orar. Não, ser espiritual também é agir. Quando Jesus chama os discípulos para aquela pesca maravilhosa, para
realizar aquele grande milagre, né? Jesus nos diz, agora chegou o momento de nós orarmos para Deus trazer os peixes. Ele pediu para os discípulos promoverem uma reunião de oração ali no barco, para que os peixes emergissem? Não, ele simplesmente falou o quê? Lancem a rede. E aí Pedro falou, Jesus, nós fizemos isso a noite toda e nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar. Ou seja, uma atitude feita a partir de fé, de confiança em Deus, porque agir também é espiritual, tanto quanto orar. Na verdade, Deus pode fazer tudo sem a nossa cooperação, e Ele faz às vezes. Quantas vezes você já recebeu alguma coisa pelo que você sequer pediu? A minha vida, a minha história, é uma história em que eu muitas vezes recebi presentes que sequer eu pedi, porque Deus sabe o que eu preciso, antes que eu lhe peça. Mas, preste atenção, a história de Neemias para mim ensina um princípio que eu tenho carregado ao longo da minha vida e ao longo do meu ministério. E o princípio é esse aqui: você deve fazer tudo o que pode e confiar que Deus é capaz de fazer tudo o que você não pode. Olha Neemias. Neemias tem a responsabilidade de abrir a sua boca diante do rei, correto? Mas Neemias não tem capacidade de abrir o coração do rei. Neemias abre a sua boca diante do rei, e Deus faz o quê? Abre o coração do rei diante de Neemias. É assim. Eu tenho a prerrogativa e a responsabilidade de fazer, de falar o máximo que eu posso, de fazer o ordinário. E Deus se encarrega de fazer o extraordinário. O meu lema, e eu repetia isso, na minha primeira igreja, lá em Santos, uma congregação. Todos os domingos a gente repetia essa frase. Eu não vou fazer isso com vocês, eu era novo de ministério, o pessoal não aguentava mais ouvir essa frase. Mas, no final de toda a escola dominical, a gente repetia a seguinte frase: orarei sabendo que tudo depende de Deus, trabalharei como se tudo dependesse de mim. Orarei sabendo que tudo depende de Deus, trabalharei como se tudo dependesse de mim. Eu vou fazer como se tudo dependesse de mim. Mas eu vou orar sabendo que se Deus não edificar a casa, eu vou trabalhar em vão. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Neemias agiu sozinho até aqui, ele não contou com a ajuda de ninguém. Eu acredito que Neemias estava tentando manter os seus inimigos no escuro, o máximo possível, porque ele sabia que ia ter oposição. Então ele não contou para ninguém, ele fez tudo sozinho. No entanto, Neemias sabia que o projeto não dependia dele. O projeto dependia de Deus, e mais, e esse é o nosso ponto hoje, o sucesso do projeto, e para mim, o sucesso de qualquer projeto, porque ninguém faz um projeto e concretiza um projeto sem depender de ninguém, é impossível. Nós sempre vamos precisar de pessoas nos oferecendo coisas, recursos, caminhos que vão contribuir e corroborar com o nosso projeto. Neemias sabia que o projeto dependia da mobilização da comunidade. No reino de Deus é assim. Nenhum projeto acontece por uma pessoa, por um homem, por uma mulher, por mais brilhante que seja esse líder. Não vai, porque no reino de Deus as coisas acontecem assim. Não é um time que depende de um camisa 10, de um Neymar da vida, de uma pessoa brilhante. O reino de Deus não é formado por uma equipe, por um time, é um corpo. Por isso que a Bíblia usa a imagem do corpo para se referir à igreja. O que é um corpo? É um conjunto, a grosso modo, tá? É um conjunto de membros diferentes e interdependentes. Não é apenas um time, é um corpo. E para que esse corpo funcione, cresça e avance, ele precisa da mobilização de todas as partes. Até um sorriso que eu coloco no meu rosto, eu tenho que mobilizar vários outros músculos da minha face. Uma topada num dedinho do pé faz sentir uma dor absurda, não apenas no dedinho, mas em outras partes, porque nós estamos interconectados. E Neemias sabia disso. Tanto é que o texto continua no versículo 17, dizendo assim: então eu lhes disse, vejam a situação,
terrível em que nós estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Primeiro, Neemias convida o povo a ver. Vejam, olhem o que está acontecendo. Aí eu fico me perguntando, por que ele falou isso para o pessoal? Será que eles não estavam vendo? É claro que sim, obviamente. Quem não consegue enxergar o muro daquela magnitude destruído, em ruínas? Todo mundo via. Muitos nasceram com as ruínas ali de Jerusalém. Eu acho que as crianças brincavam sobre os escombros dos muros. Talvez os jovens namoravam escondidos dos seus pais atrás das ruínas dos muros. Eles lidavam com esses muros destruídos todos os dias. O problema é que Israel estava tão adaptada à sua situação precária, catastrófica, que ela se acostumou com a sua ruína. A ruína dos muros de Jerusalém já não afetavam mais os judeus. Então precisou de um Neemias para dizer para o povo: vejam, nós somos assim. Às vezes coisas na nossa vida, na nossa igreja, no nosso casamento, na nossa família estão erradas por tanto tempo que nós passamos a nos acostumar com as ruínas ao nosso redor e com coisas ruins na nossa própria vida e não enxergamos mais o problema. É preciso que Deus levante um Neemias na nossa vida para dizer para nós: vejam a situação, porque nós perdemos a capacidade de ver. De um Neemias que diz assim: vejam como as coisas estão e contemplem o que elas podem se tornar. E ele continua dizendo assim: venham. Então, primeiramente, Neemias convida o povo para ver, vejam. Depois, Neemias convida o povo a fazer, venham. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Venham. Ele sabe que depende do povo. O projeto não vai para frente sem a mobilização de todo mundo. Não vai, não tem jeito. Eu li certa vez que os gansos têm a probabilidade de voarem 70% mais longe quando voam em grupo. Sabe aquela formação em V que é normal das aves, quando estão migrando para outros lugares? 70% mais longe. Porque a ave que está na frente, ela gera um deslocamento de ar para a ave que está atrás, favorecendo o voo dela. E à medida que as aves da frente vão se cansando, elas vão trocando de lugares. Eu acho que, assim, é uma ótima lição para nós, porque o nosso coração tende a competir, não a cooperar. Nós, como seres humanos, queremos chegar mais rápido do que as pessoas. Se eu quero chegar mais rápido em alguns lugares, eu vou sozinho, ok, tranquilo. Não preciso de ninguém me acompanhando, eu não preciso controlar a minha velocidade, eu posso sozinho. Agora, se eu quero chegar mais longe na vida, não mais rápido, eu preciso ir com pessoas. Eu preciso aprender não a competir simplesmente, mas a cooperar, a colaborar, porque existe um poder tremendo na cooperação e na colaboração, tremendo. Juntos nós somos muito mais fortes. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado para que os nossos projetos se concretizem, isso na vida, na família, na carreira profissional e na igreja também. Por isso que Neemias convida o povo a ver e a fazer na primeira pessoa do plural. Ele diz: vamos. E o que o povo diz? Sim, vamos começar a reconstrução. Esse vamos para mim é crucial, é fundamental, e por isso que o capítulo 3, se você ler, eu vou dar uma amostra aqui, se você ler o capítulo 3 de Neemias, você vai achar estranho, como eu achei estranho também na minha reflexão. Eu não tive vontade nenhuma de ler o capítulo, eu vou ser muito sincero com vocês, e eu vou mostrar o porquê. Mas esse capítulo é central, é peça-chave no enredo. Olha só que capítulo gostoso de ler, fantástico. Eu confesso que eu dei uns pulos, quando chegou muito nome ali, eu fui dando uns pulinhos, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Na minha cabeça, o autor poderia ter pulado do capítulo 2 para o capítulo 4, para não perder o ritmo narrativo. Estava tão boa a história, no capítulo 2, o que vai acontecer? Aí vem uma lista de nomes, de genealogia.
E a gente acha que genealogia não importa na Bíblia. Não, se está na Bíblia, importa. Sim, foi inspirado por Deus e tem uma função muito importante, e aqui tem uma função importante. São 32 versículos com 40 nomes. Eu posso ter errado para mais ou para menos. Eu contei de fato. Eu posso ter errado, provavelmente errei. Mas olha aí, um nome a cada versículo. Só tem um nome faltando. E Neemias III. De quem? De quem? De Neemias. O nome de Neemias não está aqui. Na verdade, Neemias nem gosta de usar o nome dele no livro que ele escreveu. Ele não gosta. É interessante, né? Porque num mundo como o nosso hoje, na nossa cultura, na nossa sociedade, onde a visibilidade e a imagem contam muito, a gente estranha alguém que prefere o anonimato, que prefere se esconder numa lista como essa. Ele poderia ter tornado, como eu falei, o livro dele uma biografia de sucesso. Como eu já li livros sobre Neemias, como se ele fosse o grande empreendedor, perdendo a essência do enredo do livro de Neemias. Neemias se esconde aqui. Por quê? Para mim, eu não posso dizer que é isso, mas na minha reflexão, eu acho que há duas razões pelas quais Neemias procurou se esconder na história que ele mesmo escreveu. Primeiro, para mostrar que um grande líder é aquele que se move do mero fazer para o empoderar. Para mostrar que um bom líder frutifica. Mas um grande líder deseja e trabalha para que os seus frutos cresçam na árvore de outras pessoas, de outros líderes. Se você exerce alguma função de liderança, a sua missão como líder não é brilhar, é fazer com que outros brilhem. Não é simplesmente fazer bem, é fazer com que outras pessoas façam melhor do que você. Não é frutificar, é fazer com que os seus frutos cresçam na árvore de outras pessoas. Esse é o grande líder. O bom líder tem seguidores, o grande líder forma outros líderes, porque um grande líder bem-sucedido, sem sucessores, é um líder fracassado. A nossa missão como líderes é empoderar outros líderes para que sejam bênção no reino de Deus, como vocês estão fazendo. Essas crianças e adolescentes trabalhando e liderando, é isso. É exatamente isso a nossa missão, porque nós vamos passar. Nós vamos passar, a nossa geração vai passar. E nós precisamos não chegar no fim da nossa vida jogando a toalha, porque nós trabalhamos demais, nós cansamos demais, nós não aguentamos mais e paramos o nosso ministério, como eu já vi muitas pessoas fazendo e muitos pastores fazendo. A nossa missão não é jogar a toalha no final da nossa jornada, a nossa missão é passar o bastão para outros fazerem melhor, e irem mais longe e correrem mais longe do que nós. Segundo, para nos ensinar que Jerusalém não foi reconstruída por um homem comum extraordinário, mas por dezenas, centenas e milhares de pessoas ordinárias e comuns que estavam unidas ao redor de uma missão. Não é por menos que a expressão que mais aparece no capítulo 3 é essa aí: ao seu lado, 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 por 15 vezes, ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado. Por quê? Porque um projeto só vai para frente se nós trabalharmos ombro a ombro, juntos, todo mundo mobilizado, não um, não dois, não três, não quatro, mas todos mobilizados, unidos diante ou ao redor da nossa missão. Qualquer projeto, porque não tem como. Que nem casamento. Se você só tem um investindo no casamento, tem uma hora que vai tombar. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós precisamos dos dois mobilizados. Nós precisamos de uma comunidade mobilizada. Senão não vai para frente. Não tem como. Foi isso que eu vi aqui, no capítulo 3. E assim, todas as pessoas são todas as pessoas, desde os mais nobres. Por exemplo, o sumo sacerdote, Eliasibe, e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho. Sacerdote? Colocando a mão na massa? Sério? Os sacerdotes faziam parte, formavam um grupo de maior prestígio em Israel. Eles mediavam a relação do povo com Deus. Espera aí, sacerdote, colocar a mão na massa, literalmente?
Carregar pedra, colocar cimento, os sacerdotes não faziam isso, eles não queriam. Mas aqui não. Aqui o período demandou liderança pelo exemplo. E até os sacerdotes colocaram literalmente a mão na massa, trabalharam. Porque a situação exigia isso deles. Por exemplo, também, Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos. O governador trabalhou também, colocou a mão na massa, carregou pedra, colocou cimento, reconstruiu. Com a ajuda de quem? Das suas filhas. Então assim, você vê todo mundo mobilizado. É nobre, é pobre, é governador, é governado, é homem, é mulher, é adulto, é idoso, todo mundo unido em torno de um projeto para fazer as coisas acontecerem, porque eles entenderam que no reino de Deus as coisas não avançam, a obra de Deus não se move adiante apenas através de um homem. Neemias sozinho não faria nada, Neemias e os sacerdotes não fariam nada, Neemias e os nobres não fariam absolutamente nada, mas houve a mobilização de toda a comunidade. Então a comunidade avançou, porque ela estava unida. O que isso me ensina? Tendo diferentes pessoas engajadas numa mesma missão, que nós precisamos deixar de lado o que é periférico e estarmos unidos fazendo a diferença no que é central. Pessoal, nós somos diferentes. Corpo é isso, não é? Membros diferentes e interdependentes. Somos diferentes, temos opiniões diferentes, temos preferências diferentes, predileções diferentes, vontades diferentes, expectativas diferentes, nós somos diferentes. Mas aquilo que nos une é mais forte, mais poderoso do que aquilo que nos separa. Nós estamos unidos como um só corpo em Cristo e unidos numa só missão de amar a Jesus e torná-lo conhecido. Isso tem que nos unificar. Jamais permitamos que as nossas diferenças no não essencial atrapalhe a nossa unidade naquilo que é essencial, porque se nós deixarmos aquilo que não é essencial, em que nós divergimos, vai nos separar, e vai nos desmobilizar diante do projeto que Deus tem para nós. Então jamais permitamos que o não essencial nos separe, nos desuna diante daquilo que é essencial. Existem coisas que são essenciais, a nossa missão é essencial e nós temos que estar unidos nisso. Mas como em todo projeto, existem aqueles que arregaçam as mangas e aqueles que cruzam os braços. Por exemplo, o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Está aí, os homens de Tecoa estavam trabalhando, mas os líderes não. Por quê? Não sei por quê. Não dá para saber por quê que os líderes de Tecoa não estavam ajudando. Eu acredito que eles não estavam ajudando porque eles não se conformavam com o fato de terem um líder meio persa e meio judeu na liderança do projeto, Neemias. Então, por conta de uma agenda oculta, eles sabotaram a obra de Deus. Eu quero dizer para vocês, nós sempre teremos em qualquer projeto os nobres de Tecoa. Gente que não quer ajudar. E pior, gente que sabota a obra. Gente que desmobiliza, que desune, sempre nós vamos ter, é assim. E nós não podemos ficar desmotivados quando nós temos pessoas na nossa comunidade, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, que deveriam estar ajudando e não estão fazendo absolutamente nada e não estão se juntando ao serviço. Porque caso contrário, nós vamos olhar para essas pessoas e o nosso coração vai amargar, nós ficaremos com raiva, nós vamos reclamar, e sabe o que nós vamos fazer? Cruzar os braços também, porque já que ninguém está fazendo, já que aqueles e aquelas que deveriam estar fazendo não estão fazendo, eu também não vou fazer. Vocês já viram essa história em algum momento? É assim. Agora, eu não quero ser conhecido como alguém que arrumou desculpas para cruzar os braços, com todo respeito aí. Esse é um que não cruza os braços, né? Aliás, vocês aqui. A gente não pode dar desculpas, porque eu posso arrumar várias desculpas,
para ficar de braços cruzados. Eu quero ser conhecido, pelo menos pela minha família e pela minha comunidade local, como alguém que arregaçou as mangas. Porque, desculpa, a gente tem de sobra para não se engajar. Por outro lado, nós podemos nos tornar nobres de Tecoa. Em virtude de uma discordância que nós temos, de um problema de relacionamento que nós acumulamos ao longo das nossas relações, por uma agenda oculta que possuímos, porque as coisas não estão caminhando do jeito que nós gostaríamos, seja na nossa comunidade eclesiástica, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho, nós simplesmente, por conta de uma agenda que nós possuímos, nós tomamos a decisão de não nos envolvermos. Aí, quando o seu orgulho, no caso, quando o meu orgulho, quando as suas preferências pessoais, quando o seu lugar seguro ou qualquer outra coisa fizerem você cruzar os braços diante da obra que Deus quer construir através de você, como que você vai vencer esse orgulho? Como que você vai vencer a tentação de ficar de braços cruzados diante do que o Deus Todo-Poderoso pode fazer através da sua vida? Você vai vencer da seguinte forma, olhando para o maior de todos os nobres, que se fez o menor de todos os servos. Olhando para Jesus, contemplando para a obra de Jesus, eu consigo vencer esse meu orgulho, esse meu individualismo, essa minha vontade de ficar no meu lugar seguro e de não me mobilizar e de não me engajar na obra que Deus tem para fazer através de nós, através de mim, de vocês. É olhando para Ele. Jesus se esvaziou completamente. Esse termo que a Bíblia usa, Jesus se esvaziou, Ele abriu mão da glória que Ele tinha com o Pai e se fez servo por amor de nós. Ele nunca pensou nele mesmo, nunca. Quando Jesus foi para a cruz e derramou o sangue dele, precioso, no Calvário, Ele fez por amor a você, por amor a mim. E depois que Jesus deu essa demonstração de abnegação, de amor outro-centrado, Ele foi assunto aos céus, e quando Jesus foi assunto aos céus, Ele antes derramou o Espírito Santo dEle sobre a igreja, Ele empoderou a igreja com o Espírito dEle, e Ele doou para a igreja, para mim e para vocês. Se você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, Ele deu para você dons espirituais, Ele concedeu para você habilidades, para que através desses dons e dessas habilidades, você promova o fortalecimento da igreja. Eu já falei para vocês, e eu sou um defensor de que a nossa paróquia, a nossa igreja, não se restringe às 4 paredes desse edifício religioso. A nossa igreja é um mundo, nós não servimos a Deus apenas aqui dentro, nós servimos a Deus aí fora, em quaisquer lugares para os quais Deus nos envia, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, nós estamos servindo a Deus. Porém, nós não podemos nos esquecer de uma coisa, extremamente fundamental para a igreja. O que Deus nos deu como dons espirituais, Ele nos concedeu primeiramente, para que nós sirvamos uns aos outros, a comunidade da fé. Então, às vezes, nós somos excelentes em servirmos pessoas que estão aí fora. Maravilhoso, ótimo, tá jóia, é isso mesmo. Nós temos que passar pelas ruas de Jericó, encontrando aqueles feridos e feridas, para os quais nós podemos ser lenitivo, remédio, terapia, cura, amor de Jesus. Porém, existe uma comunidade aqui, e Jesus colocou você nessa comunidade, para que você sirva essa comunidade com os seus dons. Antes de fazer bem lá fora, nós precisamos ser instrumentos de Deus aqui dentro, porque o apóstolo Paulo diz, e eu concluo, lá em Efésios capítulo 4, do versículo 15 ao 16, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Deus te deu dons, talentos, para você servir a comunidade da fé. Se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, você recebeu alguma coisa. Eu não sei o que é, você tem que descobrir o que Deus te capacitou a fazer, o que Ele te chamou para fazer,
para que você fortaleça a igreja, mas alguma coisa Ele te deu. Nenhum membro do corpo tem todos os dons, e nenhum membro do corpo não tem nenhum dom. Algum dom você recebeu. Descubra e invista para o crescimento do corpo. Olha, o crescimento da igreja não acontece à medida que mais pessoas frequentam os nossos encontros dominicais, porque existem igrejas grandes, lotadas, mas que são igrejas fracas. A força de uma igreja não depende do tamanho do rol de membros dela. A força de uma igreja está aqui, ó. Como que uma igreja cresce e se fortalece? À medida, não que a quantidade de pessoas cresce nos nossos encontros, mas à medida que a quantidade de discípulos e discípulas de Jesus, servindo uns aos outros em amor, cresce. Está aí. Esse é o segredo de uma igreja forte e de uma igreja saudável. Eu convido o grupo para vir aqui e eu quero dar 2 palavras finais. Primeira, para você que está servindo já, para você que está envolvido, para você que está envolvida, não desanime, não desanime, continue servindo com amor, com paixão, com afinco, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. A nossa recompensa não está aqui, definitivamente. Nós ainda não chegamos em casa. Quando nós chegarmos em casa, nós vamos receber das mãos de Jesus a recompensa por tudo aquilo que nós fizemos para a glória dEle e para a edificação da igreja. Não desista de servir a igreja, a noiva de Cristo com seus dons e talentos. Continue firme. Segundo, para você, talvez você que vai ouvir essa mensagem mais tarde, em algum momento, eu quero convidar você a se envolver com a sua comunidade local. Pode ser a New Hope ou a igreja que você está frequentando. Embora você goste de estar conectado com a gente no Instagram ou assistindo uma mensagem da New Hope pela internet. Você pode continuar assistindo, não tem problema nenhum, mas se envolva com a sua comunidade local. Sirva discípulos e discípulas de Jesus na sua comunidade local. Deus te capacitou com dons não simplesmente para você assistir algumas pregações. Deus te deu dons espirituais para você servir a sua comunidade local. Se vincule a uma comunidade local e sirva essa comunidade em amor e seja servido por ela. Por favor, faça isso, em nome de Jesus. Se você tem contato aqui com a nossa comunidade, eventualmente, você vem de vez em quando, que bom, é muito bom que você faça parte dessa família e nós somos muito agradecidos de tê-lo ou tê-la perto da gente. Mas eu quero que você tenha o prazer e o privilégio de servir ainda mais. Se vincule, participe, venha aos nossos encontros, coloque os seus dons à disposição. Mais feliz é aquele que oferece, aquele que se doa, do que aquele que recebe. Então participe mais. Nós temos várias áreas que você pode servir, que você pode abençoar e ser abençoado. Não perca a oportunidade e o privilégio de ser um instrumento para a edificação e fortalecimento dessa comunidade local, porque nós só teremos uma igreja forte, uma igreja que brilha a luz de Jesus nesse mundo, uma igreja que faz a diferença se nós estivermos um grupo, uma comunidade mobilizada no serviço, se nós servimos uns aos outros. Então eu estou desafiando você e convidando você a fazer parte de corpo e alma da comunidade aonde Deus plantou você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.